Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 112, né, produção? Nosso episódio de número 112. E aí, hoje, um grande amigo, um grande parceiro e um grande case, né, Luquinhas? Obrigado por você ter vindo, meu irmão. Eu que agradeço, viu? É um prazer estar aqui com você. Tu é doido, rapaz. Pessoal, o Lucas, ele tem uma empresa de... Não vou falar não, vou dispensar o meu comentário, né? Deixar ele dar essa apresentação. Fala um pouquinho mais da Limpex, Luquinha. Como é que tua atuação hoje, como é que tá sendo esse desbravar da empresa no mercado, e aí depois a gente vai dando continuidade na nossa Perfeito, pauta. maravilha. Hoje eu estou no comando da Limpex, né? A gente vem atuando no segmento de facilities, a parte de zeladoria, portaria, recepcionista, né? E aí a gente entra com um diferencial que é a limpeza pós-obra, limpeza de fachada, tratamento de piso. Então, a empresa já com mais de 20 anos de atuação no mercado, a gente vem abraçando aí grandes cases de marcas, de empresas que vêm realmente confiando no nosso trabalho, confiando realmente no serviço que a gente executa, e a gente vem caminhando aí, galgando de pouquinho em pouquinho, né, esses clientes, esse mercado que é tão desafiador, né? Bem desafiador, com muitos concorrentes, né? A dificuldade com mão de obra. Maravilha. Mas a gente vem conseguindo, trabalhando, vai dando tudo certo. E é um mercado que não para, né? Não para, né? Na época da pandemia, foi uma atividade que não teve como parar, né? A atividade de limpeza era essencial, né? Muitos clientes nossos, na época da pandemia, fecharam, mas as nossas atividades continuaram ainda rodando, para realmente preservar um ambiente de trabalho sempre limpo, sempre higienizado. Então, até em momentos assim críticos que a gente já vivenciou, o facilities, né, a limpeza não para. Não para, coisa boa. E, meu irmão, por trás de um grande case existe uma grande história, né? Então, assim, é aquela história, a gente mostra o palco, mas tem que entender o bastidor, né? O que fez crescer. Então, fala um pouquinho pra gente, primeiramente, como que iniciou a Limpex, né, diante de tanto tempo já de mercado, tanto reconhecimento do mercado, pode-se dizer também, e o que te levou a estar junto, né, dessa jornada empreendedora? Lucas, tudo começou com meu pai, né? Meu pai que foi ali o precursor de tudo, né? Ele que iniciou. Meu pai foi dono de uma grande empresa há muito tempo atrás, né? No mesmo segmento. Sim. E por dificuldades com clientes, né? Clientes realmente inadimplentes, ele acabou tendo que fechar a empresa e começar do zero. Entendi. Né? Então eu me vejo, eu ali pequenininho, vivenciei um pouco ali, né? Pegou ainda das vacas, essa fase, né? O tempo das vacas gordas, das né? Vacas Gordas. E peguei o tempo das vacas magras, né? Eu mesmo pequeno ali vivenciava, né? Via que realmente a situação mais difícil. E meu pai foi começando do zero. Mas esse começar do zero, ele já começou a se desafiar, né? Ele já começou aquela veia de empreendedor. E aí, não só a parte de facilities, mas como entrou a parte de limpeza pós-obra, limpeza de fachada, que ele nunca tinha iniciado, né? Nunca tinha feito. Perfeito. E aí foi começando a se diferenciar no mercado. Então, ele foi crescendo, foi desenvolvendo, foi se erguendo novamente. Mas eu nunca quis, ele também nunca quis que eu entrasse nesse meio. É um meio muito complicado, você lidar com mão de obra, os desafios do empresário, né? Sim. Com clientes, né? Fornecedores, né? Todo aquele estresse que você vivencia no dia a dia. Então ele nunca quis e eu também nunca me via nesse meio. Eu sempre achei que ia ser da área da medicina, ser médico, né? Sempre tive essa vontade, essa aptidão, né? Para a área da saúde. Mas eu tinha noção de que, poxa, eu não tenho as condições para poder entrar numa particular, também não me vejo numa pública, então eu vou procurar aqui o meio termo. Fui para odontologia, fiz 3 semestres de odontologia. Né? Tu fez um tour, né? Cara, eu já ia começar a atender no 3º semestre. Era mesmo? Era. Caramba. Eu tava treinando já, no 4º, na verdade. Eu tava treinando os bonecos e tudo, toda a parte estética, de dente. E aí no 4º já ia começar realmente a atender o pessoal. Boa. Eu fiz na Unicristos, fiz ali eu tava gostando bastante, era tudo que era realmente o que eu queria. Mas chegou um tempo que a dificuldade apertou novamente, né? Meu pai já não tinha mais condições de manter ali a faculdade. Sim. E eu tive que sair. Eu saindo, gerou aquela mistura de sentimentos, de frustração, né? Sim. De, poxa, era aquilo que eu queria e agora não vou conseguir. Mas, assim, algo que realmente eu entendia que não era culpa do meu pai, né? Era uma situação que a gente vivenciava, mas
Quando virou a minha chave, foi quando eu falei assim, poxa, não vou ficar em casa. Não tem por que eu ficar em casa. Vou para a empresa. E aí comecei a ir. E meu pai, uma pessoa realmente excepcional, começou a me dar liberdade para tocar no negócio. Coisas que alguns amigos meus, futuramente, me passaram, que quando começou a entrar na empresa da família, né? Tinha aquela coisa, não, você só pode fazer aquilo. Não tem tanta autonomia, né? Você não pode mexer nisso, não pode fazer aquilo. Meu pai, não. Acabou que, tipo assim, ele era o ator principal. Sim. E aí depois ele virou o coadjuvante, né? E eu ao ponto, tipo assim, a sala dele virou a minha sala, praticamente. Bacana. De tanta autonomia que ele me dava. Sim. E aí eu fui começando ali, fui analisando algumas coisas, pelo pouco que eu conhecia do negócio, né? Fui ajustando precificação de alguns clientes que estava errado, procurando economizar aqui e ali, e aí foi começando a gente crescer. Eu me lembro muitas das vezes que quando era final de ano, época de férias, praticamente julho e dezembro, era eu e meu pai ali, ligando para cliente, para prospectar, né? Num local realmente que não era um local que a gente sempre gostava de ficar, né? Porque não era uma estrutura para uma empresa, mas era o que dava para pagar, era o que tinha, né? E às vezes a gente fica até com vergonha de chamar um cliente ou outro, que o cliente descobrisse onde é que ficava a empresa. Sim. Porque não era nada apresentável. Não tinha aquela estrutura ali. Não tinha, entendeu? Era um lugarzinho assim, ali perto onde a gente morava, e subia uma escada, mas sempre dentro tudo bem arrumadinho, dividido, né? Meu pai tinha muito maquinário. A gente foi galgando. E eu me lembro muito bem na época que a gente fechou com um cliente, que a gente deu tudo certo lá e fechou. Eu falei assim, olha, mais um cliente. E aquelas conquistas a gente ia realmente... Aos poucos, né? E a gente ia se motivando, né? A gente... Vendo ali que estava acontecendo o negócio. Total. Tava indo, né? Claro, não é toda vez, né, em todo momento que a gente realmente ganhava. Tinha coisa que a gente perdia, que ficava ali no neutro, não ganhava nenhum, então a gente ia. Mas eu fui sentindo isso, e eu fui ganhando autonomia, fui mudando algumas coisas, fui implantando algumas coisas. Antigamente meu pai não tinha, a empresa, o Impex, não estava na internet, não estava no Google. Era mais boca a boca, era mais indicação, e o pai, vamos colocar... A gente colocou. E aí foi crescendo. Aí chegou um tempo que a gente estava participando de uma cotação, estava tudo para dar certo, acabou que o cliente desistiu, e a gente achou que foi porque a estrutura da empresa não dava tanta confiança. Não deu tanta credibilidade. Aí eu falei assim, pai, vamos se mudar daqui? Não, vamos gastar demais, é loucura. Eu, não, vamos. E isso eu já estava fazendo administração, tinha certeza de que ia tocar o negócio. Saí da odontologia, fiquei um tempo fora, fui tocando a empresa, e aí eu resolvi fazer administração. Minha tia me incentivou e tudo, fiz administração não de fora. E aí eu ia estudar e trabalhava. Eu disse, pai, vamos sair daqui, não vai dar certo. Aqui não é legal. A gente precisa de um lugar realmente que a gente consiga crescer, que a gente consiga dar uma visibilidade, que a gente consiga dar credibilidade pra gente. A gente foi ali para Santos Dumont, em frente ao McDonald's ali. Mais lá pro lado do Cocó? Mais aqui para Rui Barbosa. Arte, certo. Bem ali próximo ao São Luís, ali pertinho. A gente foi passar comercial, era o dobro do valor que a gente já pagava. E fomos pra Caraca. Foi um passo, né? Na época da pandemia. Deus do céu. Então, assim, cara, o que a gente vai fazer? Na época da pandemia, né, e tudo, e aí, assim, era um quadrado só tinha uma divisão, um corredorzinho com um banheiro, e o resto vamos subir para ele aqui. A gente subiu o gesso e tal, isso sem condições. Sim. Aí vamos subimos, dividindo. Aí foi tudo que a gente queria. Poxa, a gente não tinha uma recepção, começou a ter uma recepção. Aí a sala do meu pai e a minha era um de frente pro outro, assim, né? Era uma sala só, um de frente pro outro. Sim. E do lado era uma pessoa que trabalhava com a gente e tinha um banheirozinho. Pronto, era isso. Era muito pequeno. Se resumia, né? Se resumia a isso. E aí a gente foi crescendo, e ganhando mais cliente. Aí a gente comprou o carro da empresa. Caramba. Aí foi indo. Isso em que ano, Lucas? 20? Eu acho que foi 2020 ou 2021, se eu não me engano. Boa. E nessa época, eu me recordo muito bem, porque a gente tinha aquela questão, era o dobro do valor que a gente pagava. Sim. Poxa, eu pagava 500, comecei a pagar 1.000 e pouco, acho que R$1.000, 1.200. E eu, meu Deus do céu, paguei o primeiro mês e o segundo mês, e agora?
O que é que eu vou fazer? Pois é. E assim, eu vejo que a gente precisava realmente se arriscar em algum momento. Eu acho que o empreendedor, o empresário é isso, é se arriscar em algum momento. Claro, com muito pé no chão, consciente do que vai fazer, mas eu tinha aquela confiança de, tipo assim, acho que vai dar certo. Vamos fazer, vai dar certo. Cara, e na época aí foi a época da pandemia, da pandemia e tudo, e a gente começou a receber solicitação de proposta para higienização de aeronave, aeroporto. E aí, que loucura, que loucura. Foi quando a gente fechou com a siderúrgica do Pecém. Foi o maior contrato que a gente tinha, assim, uma coisa de louco. E aí a gente começou, e foi ali que salvou. Foi ali que a gente começou a oxigenar mais a empresa, o caixa e tudo, e foi investindo mais, crescendo. E aí aquele contrato foi meio que a salvação para que a gente conseguisse ainda manter ele naquele ambiente que a gente estava. A gente ficou ali 1 ano, foi 1 ano e meio, foi 2 anos. E depois de lá, rapaz, acho que tem que sair daqui de novo. Tem que mudar. Porque a gente tinha um carro da empresa, o carro ficava fora, a gente tinha aquele receio de quem botar o carro, vamos procurar um canto que tem estacionamento, uma sala comercial, vamos ver aqui o que a gente acha. E aí eu achei do Luiz, que é, novamente, o dobro do custo. Do custo. Cara, e assim, quando a gente foi pra lá, com muito receio também, mas sempre se arriscando. E a gente chegou nas fotos lá da imobiliária, quando a gente foi ver, era um ambiente escuro e tudo. Aí quando a gente chegou lá, cara, totalmente carpete, tudo bonitinho, né? Tudo já, vamos dizer assim, meio que já com design empresarial. A gente só entrou com a roupa do corpo e pronto. E foi. Cara, e deu tudo tão certo, porque na do Luiz, visibilidade pra gente, cliente vê que é ali no centro comercial, né? Um ambiente realmente que ele consegue ter credibilidade. E lá a gente conseguiu ter uma sala de reunião, que é coisa que eu sempre quis. Sala de treinamento, que é onde a gente dá o treinamento para os nossos colaboradores, né, zeladoria, portaria, né, a gente expõe ali todo o nosso material, as enceradeiras, os equipamentos que é utilizado, né, EPI, então a gente expõe ali para dar esse treinamento semestral para os nossos colaboradores. Fiz a divisão, coordenação operacional, departamento pessoal, RH, né, comercial. Mapeou toda a estrutura. Cara, perfeito, recepção, lugar para colocar o material. Porque como a gente atendia muito limpeza pós-obra para as construtoras, né, enfim. Então a gente disponibilizava ali para o cliente toda a parte de equipamento, né? E aí a gente tinha que ter ali em estoque. Então foi basicamente isso. E essa história a gente foi. Aí meu pai hoje já não está mais com a gente, mas aí eu venho tocando o negócio da mesma maneira, sempre seguindo ali os passo a passo, né? Meu pai sempre tinha uma coisa que quando ele ia sair para algum canto, ele sempre levava junto. A gente vinha encangado. Sempre te levava, né? Sim. Encontrei vocês diversas vezes no almoço já. Pois é, e aí sempre que a gente vinha aqui também para falar com vocês, a gente vinha junto, ele fazia questão. E quando a gente começou, quando eu comecei com ele fazia questão que eu fosse, para que eu pudesse pegar as coisas. Entendi. Né? E meu pai sempre falava. Então os amigos do meu pai viraram meus amigos. Sim. Né? Até hoje. Sim. Então sempre que tem ali um contato, foi amigo do meu pai, foi aquele relacionamento. E meu pai sempre falava, poxa, eu sempre buscava o homem ideal. O homem ideal acabou sendo eu. Porque era alguém, né? Porque era alguém que ele precisava para ajudar, para crescer, porque ele sempre tinha aquela dificuldade, botava alguém e não dava certo, né? E era sempre tudo ele só. E aí quando eu entrei, somou. Né? Aquela sociedade que deu certo. Que deu certo. Assim. Sempre a gente também discutindo aquela discussão de ele de uma geração anterior, eu de uma geração mais nova. A relutância da realidade, né? Pois é. Se vive num dinamismo hoje do mercado, né? Diversas adaptações são necessárias para a sobrevivência do negócio. E às vezes aqueles mais vanguardistas, né? Sim. Preferem ali, não, mas se deu certo até aqui assim, permanece da mesma forma. Mas aí hoje já não tem mais esse tempo para si. E isso daí eu me lembro muito bem quando na época a gente foi fazer o site, a gente não tinha site. Era um site gratuito da empresa. Ele não queria. Aí era tipo assim, quando a gente falava pro cliente, qual site de vocês? Era um Impact, era um nome enorme que a gente falava, porque era um site gratuito, então a gente não tinha domínio, não tinha nada, não era profissional. E aí, cara, quando eu recebi um contato de uma empresa lá de São Paulo, que dizia que fazia site e tal. E aí eu falei, pai, acho que eu vou fazer o site, é tanto. Ele, não, você tá maluco, você vai gastar com isso não vai dar certo. Não, vai dar certo. Vamos. E sempre aquela questão, né? E deu tão certo que hoje é o nosso maior meio de captação de clientes. É pelo site. É pelo site, pela internet, né? Pelo Google. Então, algo que na geração dele era prospecção ativa, era ali, né? O boca a boca, a indicação, né? Hoje foi um somatório tanto disso como agora na internet, né? O site, o Google, enfim.
Então, a gente sempre tinha muito essa troca de ideias, né? Esse conflito ali saudável, né? Sim. Então, e é aquilo ali que eu acreditava que realmente fazia sentido, porque eu poderia estar com razão, tá certo, mas ele tinha que realmente questionar. É importante para que a gente chegasse num consenso e algo que realmente fazia sentido. É realmente importante para a empresa nesse momento, porque eu podia estar acelerado ali de uma forma e ele ali me freava um pouco. E da mesma forma eu fazia o contrário, né? Era vice-versa. Então, às vezes ele freava demais e você dava uma acelerada. Isso, então dava uma caminhada. A gente ia trocando essa ideia e ia avançando dessa forma, né? Mas sempre com muito pé no chão, muito seguro do que estava fazendo, né? E aí foi indo. E está indo, né? Isso. Está indo. Assim, Lucas, você tocou em 2 pontos muito importantes que hoje serve de conselho, né? Para quem está sucedendo empresas, para quem está fazendo readaptação de mercado. O primeiro fator foi a credibilidade que seu pai te deu. Né? O fato de ele abrir as portas e existe uma premissa hoje, né? Vamos supor, o negócio já está estruturado, o negócio já está lucrativo, já existe toda uma estrutura. E aí vem uma sucessão, seja um filho, né? Enfim. E essa sucessão ela vai passar pela parte mais baixa da empresa, ou seja, pela cadeira mais baixa da empresa. Isso tem sua relevância. Tem sua relevância para você entender todos os... Não é para sofrer, digamos assim, o crescimento, mas é porque é para a pessoa maturar toda a operação da empresa, ter o entendimento como que tem aquela funcionalidade, para que se possa, em algum determinado momento, suceder o negócio. Né? Se você chega já senta na cadeira de cima, você não vai conseguir ter a clareza. Então, pode complementar. Pode falar. Assim, eu acho que tudo foi tão no momento certo. Pensado, né? Foi tudo bem pensado, cara. As coisas de Deus, assim, foi tudo muito bem pensado. Porque se meu pai tivesse tocando negócio, né, na época que ele estava doente, não ia dar certo. Né? Então, assim, eu cheguei no momento certo para pegar o negócio no começo, para ir entendendo, maturando, né, organizando, ajustando algumas coisinhas, melhorando, né? Então eu peguei o negócio ali no começo e foi a época que realmente foi de aprendizado, né? Foi a época que meu pai conseguiu passar tudo que ele tinha ali para mim e fui crescendo de uma forma que eu consegui ter, vamos dizer assim, a confiança dos colaboradores, né? Ali a liderança perante eles. E na época que meu pai ficou doente, eu conseguia tocar um negócio só já. Já ia tocando. Meu pai ficava ali um pouco mais ali no backstage ali, dando ali aqueles conselhos. Dando direcionamento, né? Isso, ele participava mais como um conselheiro praticamente, né? Então ele já não atuava mais tanto. E aí foi super importante, porque acabou que eu não peguei a empresa já com o bonde andando, então eu já tinha conhecimento, conseguia tocar o negócio bem direitinho, né? Então foi algo que foi bem acertado, bem alinhado. Porque se eu tivesse a metodologia até hoje, para tocar a empresa, não ia dar certo. Seria outra estrutura? Eu acho que seria se fazer da empresa, não sei, porque na família mesmo, eu acho que era o único, né? Eu tenho uma irmã. Né? Não, mas eu digo assim, tu é o único que permaneceu no negócio. Permaneceu, né? Foi o único. Foi o único. Através de uma necessidade, né? Sim. Não era algo que eu queria, que almejava, né? Mas por necessidade, acabei me encontrando também, me adaptei tranquilamente ao negócio e estamos aqui até hoje. Está seguindo. Né? Com muita dificuldade, né? Hoje em dia com os problemas que a gente tem com mão de obra, mas a gente tem uma equipe muito bacana, uma equipe que a gente lá na empresa, né? A gente lutou sempre para ter uma equipe bem sólida, né? Bem estruturada, pessoas boas, né? E aí hoje a gente está com uma equipe bem legal, que consegue me dar também todo esse suporte, né? Que anteriormente era... Vocês estão com quantos funcionários lá hoje? Hoje a gente tem praticamente, operacionalmente, tem em torno de 90, até um pouco mais, colaboradores, galera, né? O pessoal já bem... E aí no administrativo a gente tem de 5 a 6 colaboradores, né? Aproximadamente 100 pessoas aí. Praticamente quase isso, né? Tem sempre essa rotatividade, um pouco mais, um pouco menos. Sim. Mas é uma responsabilidade muito grande, né? Querendo ou não, é um pessoal que depende da gente, depende de algumas decisões que a gente toma. Mas a gente tem uma equipe muito bacana que consegue dar esse suporte. Né? Anteriormente era eu e meu pai, então comercial era eu, meu pai, RH, contratação era eu e meu pai, né? Departamento pessoal era eu e meu pai, né? Também entrava com vocês na época, contabilidade, tudo, a parte de DP, mas era sempre eu e ele. Sim. E aí, isso também não dava como a gente
crescer. Aí vamos investir também agora, vamos colocar um RH para melhorar nosso atendimento, né, a nossa velocidade de contratação, para atender melhor o cliente, né, em caso de falta, substituição. Então a gente voltou ao RH, investiu novamente. E assim, é aquele negócio que você fala, a gente sempre com aquele receio, pô, será que vai dar certo, vou gastar demais, mas novamente, tem que se arriscar. Bora arriscar, bora ver o que vai dar. Dá as caras, né? Entendeu? A gente só vai se for tentando. Total. Vamos ver. E meu pai tinha muito isso. Meu pai começou na limpeza pós-obra, limpeza de fachada, de uma forma que ele nunca trabalhou com isso. Ele era realmente especialista na parte de zeladoria, de portaria, a parte facilities ali, de contratos recorrentes, de limpeza de conservação, né? Enfim. Mas limpeza pós-obra, limpeza de fachada, tratamento de piso era algo muito novo. Mas foi necessário para poder realmente se diferenciar no mercado, conseguir realmente pegar ali uma fatia, né, que poucas pessoas atendiam, né, e aí foi aquilo que foi dando oxigênio e crescendo. Então, hoje a gente é muito bem reconhecido no meio da construção civil por poder atender a parte de limpeza pós-obra, né, limpeza de fachada. Então, ele conseguiu agarrar esse mercado aí e hoje a gente vem avançando cada vez mais. Graças a Deus, graças a Deus. E vai continuar. E Lucas, assim, o fato não vou dizer dificuldade, sim, né, mas dos percalços ali que foram surgindo de acordo com as mudanças que tu queria direcionar, né, e o seu Maciel ali mantendo aquela postura retrógrada, pode-se dizer, né? Tu conseguiu obter outros resultados? Foi, assim, de fato, uma tomada de decisão que você fez que foi exitosa? A criação dos sites, o investimento em marketing, a construção da marca, na verdade, o fortalecimento da marca, né? Deu grandes resultados para você? Vem dando? Como é que está sendo isso aí? Cara, total. Desde o começo ali, desde a possibilidade de redução de despesas que a gente viu ali que não fazia muito sentido, que meu pai, não, beleza, vou aceitando. Que eu já vinha começando a ter bons resultados, né? Desde o primeiro momento que eu entrei, eu já comecei a transformar isso. E aí, quando entrou o site, a gente começou a ganhar mais clientes, né? Dando aquela visibilidade, dando aquela... assim, mostrando que realmente a Limpex existe, que a gente está presente, porque se você não tiver na internet, você não existe praticamente hoje em dia, né? Diferente daquela época. Sem sombra de dúvidas. Então, eu fui fazendo Instagram, e aí hoje cada vez mais a gente vem investindo nisso, né? A gente agora vai entrar com uma parte de marketing voltada para o Instagram, para a gente realmente trazer algo mais profissional para a empresa, né, e a gente conseguir dar credibilidade, dar confiança para o cliente, porque hoje a gente trabalha com grandes empresas que têm matriz fora do estado, né, e a filial aqui em Fortaleza. Então hoje a gente atende não só Fortaleza e região metropolitana, mas como Jericoacoara, a gente tem contrato em Natal, né, a gente tem contrato na Bahia, e nosso intuito é realmente expandir cada vez mais, e para que isso aconteça, a gente trabalha com serviço, não é nada palpável. Sim. E o nosso ticket é um ticket alto em comparação a um zelador, né, seletista, né? Então, a gente precisa mostrar para o cliente todo esse diferencial, a gente precisa realmente mostrar para o cliente que é importante terceirizar, aquilo ali vai reduzir os custos com treinamento, com rescisão de contrato, né, com rotatividade, vai dar a possibilidade dele focar na atividade fim dele, né? Então, acaba que a gente precisa do marketing, precisa mostrar, dar essa apresentação para o cliente, para a gente conseguir crescer cada vez mais. E todo ano a gente vem tentando identificar quais são as possibilidades do mercado. Na época da pandemia, a gente começou a atender uma parcela de clientes que tinha uma necessidade. Na época da pandemia, tinha clientes que queriam terceirizar, mas não tinham aquela condição de pagar um colaborador 44 horas semanais, ou ele não tinha estrutura para isso. Toda vez ele ia ficar ocioso. Em uma manhã o colaborador conseguia atender ele tranquilamente. Então, a parte da tarde ele ia ficar ocioso. Então, ele queria uma redução de custos, né, e também de produtividade. Sim. Aí foi quando surgiu a possibilidade de a gente fazer uma flexibilidade na carga horária. Então, a gente começava a atender cliente que queria 3 vezes por semana, 4 horas, 5 vezes por semana. E aí a gente foi adaptando. Hoje a gente atende até 5 vezes na semana, 6 horas por dia. Então a gente consegue ter muitos clientes, né, com essa possibilidade. Então a gente não fica só engessado a 44 horas semanais, a gente não fica engessado a só aquele tipo de mão de obra. Então a gente vai entendendo a necessidade do cliente e vai se adaptando e vai conseguindo atender tranquilamente.
faz um atendimento ali personalizado, pode-se dizer, né? Isso. E isso a gente foi se adaptando. A gente foi identificando no meio do mercado, né? Isso na época da pandemia, a gente, poxa, legal, acho que dá certo, vamos atender essas empresas que têm essa necessidade, tá com essa dor no mercado e deu super certo. É uma porta de abertura, né? Total, porque para você conseguir ter acesso ao tomador de decisão dessas grandes empresas é muito difícil. Total. Hoje a gente fala diretamente com compras, né, ou suprimentos, ou é com financeiro, ou com RH. Então a gente dificilmente chega no diretor, chega no presidente, chega no CEO da empresa. Entendi. Então, quando a gente começa a ingressar, muitos clientes que a gente fechou era para poder tirar férias de colaborador. O cliente entendeu o nosso negócio, gostou do serviço, e aí vamos trocar, vamos terceirizar agora por completo, vamos ficar realmente permanente. E aí foi indo, né? Então, quando a gente abraça um cliente, mesmo sendo um faturamento um pouco menor, né, uma margem menor, né, ou um cliente que a gente entende que no momento não vai trazer tanta representação para a gente na nossa cartela, mas a gente entende que só o fato de a gente estar ali dentro já possibilita a possibilidade de aumentar o contrato, expandir, né, aumentar a carga horária. Então a gente entende dessa forma. E aí a gente não tem essa restrição, dependente do tamanho do cliente, né, do porte, né, da quantidade de colaboradores. A gente, que tem empresas no meu meio que não, um colaborador não quero, só quero se for de 5 para cima. A gente não tem isso, a gente pega realmente um colaborador, né, ou de 6 horas. Nosso intuito é atender o cliente, estar ali presente com ele, porque a gente entende que lá na frente ele vai, assim, tem a possibilidade de aumentar esse contrato. Sim, entendeu? Sim. E é basicamente isso, porque, como eu mencionei, né, a porta de abertura, por mais que o cara não queira manter um contrato longevo com você, você entrando e tendo uma entrega de qualidade, de fato, que é o que vocês prezam hoje e entregam de fato, é você realmente ter adentrado aquela estrutura e o cliente saber o quê? Diz, poxa, esse cara aqui ele entrou, ele trabalhou direitinho. Quando ele pensar em ter um contrato longevo, ele vai te lembrar. Sim. Né? E aí vem novas possibilidades de fechamento. E sempre procurando, né, realmente se reinventar, sempre procurando realmente otimizar o trabalho, ver o que você pode fazer para poder implantar de tecnologia dentro da empresa, para que realmente facilite a vida do colaborador, facilite a vida do cliente, né? Hoje a gente também, muitos clientes nossos não têm um maquinário específico para uma limpeza profissional, então a gente acaba oferecendo em alguma necessidade. Então, em caso de condomínios, né, poxa, eu vou ter aqui um evento, vou ter a necessidade de fazer uma limpeza mais pesada na área comum, a gente oferece ali a enceradeira, oferece a mão de obra de forma gratuita para que o cliente realmente seja um parceiro, valor, né? E veja o valor, né? A gente quer realmente ter essa parceria nos momentos difíceis, nos momentos bons, tá ali junto com ele, né? E sempre procurando se reinventar, né? Nossos supervisores contam com um aplicativo de supervisão, então não é mais papelzinho, não é mais no boca a boca, então tem ali o aplicativo, a gente registra tudo, foto do colaborador, vê como é que tá o fardamento, EPI, né? Se as áreas que a gente determinou ali no checklist estão realmente adequadas, né, estão limpas, estão realmente dentro dos padrões que a gente almeja. Sempre que a gente faz uma implantação, a gente monta o POP para que realmente tenha ali, né, o POP é o Programa Operacional Padrão, onde a gente vai determinar as atividades daquele colaborador de acordo com o cliente. Então, ele é personalizado para o cliente. Então, em caso de falta, eu já consigo ter aquele documento ali, o funcionário novato que vai chegar, ele já vai ter ali todas as informações. Então, ele sabe que a primeira coisa que ele vai fazer quando chegar é preparar o café, fazer a filtro, né? Tudo. Ele vai fazer a limpeza da sala da diretoria. Então, tem clientes que querem, assim, clientes que querem eu quero que ele faça a limpeza da entrada da empresa, do condomínio. Então, a gente vai selecionando ali, a gente bota não só a atividade que ele vai executar, mas o EPI que ele vai utilizar, qual é o tipo de limpeza, qual é o material que ele vai utilizar e os riscos. Então, esse documento a gente elabora na implantação do contrato, para que realmente o cliente veja, poxa, o negócio é sério, realmente tem uma metodologia, tem um processo, e todo aquele processo de limpeza que a gente passa para o cliente, né, na limpeza pós-abate também passa para o nosso colaborador. Então, vou fazer uma limpeza da sala dessa, eu vou limpar sempre de cima para baixo, dentro para fora, e tudo isso eu aprendi com meu pai. Vai no POP também, né? E tudo isso foi aprendizado com meu pai. Tudo isso ele passou para mim, aí eu venho replicando, né? Porque poucos, diretores de empresas têm esse conhecimento técnico do negócio. Era o que eu ia te perguntar agora.
ele tem um conhecimento, mas a época que ele iniciou a operação, era uma outra empresa antes da Limpex, né? Sim. Que ele chegou a ter. Ele chegou a botar a mão na massa mesmo ali, Lucas? No comecinho, sim. No comecinho, sim, aí né? Depois, como o negócio que realmente ficou do tamanho, já que ficava tendo que deliberar ali algumas atividades, né? Então, ele foi deixando de lado. E aí, quando a gente teve que reerguer novamente, também. Aí foi quando ele começou com a empresa em tratamento de piso. Sim. Que ele foi ali, ó, é assim que se faz, metodologia, foi atrás de conhecimento e tudo. E aí, isso tudo eu fui absorvendo, olhando no dia a dia, aprendendo, né? Para que eu pudesse também passar para o cliente essa segurança de que a gente realmente conhecia, né, o negócio. Porque não é só vender, tá aqui a proposta. Você precisa passar todo um conhecimento, o que vai trazer de benefício para o cliente, qual é a metodologia de ação que vocês vão utilizar, né, quais são os seus processos em algumas situações. Então, hoje, quando a gente vai fazer, mesmo que seja uma residência, uma limpeza, depois a gente sempre passa, olha, a gente é de cima para baixo, para fora, você atentar os detalhes, você não pode passar uma fibra branca, você não pode passar uma fibra verde no vidro, porque vai arranhar. Então, tudo isso, quando o colaborador ele entende que, poxa, o dono conhece, ele gera aquele respeito, gera aquela confiança. Autoridade, né? Então, é isso que eu passo também. A gente passa para os nossos supervisores, né? Passa para a coordenação operacional, para que a gente consiga realmente replicar cada vez mais, a gente consiga manter sempre nossas atividades. Hoje a gente atua fazendo limpeza pós-obra também para apartamentos em estoques de algumas construtoras, né? E aí a gente vai sempre mantendo limpo aquele ambiente, sempre com essa mesma metodologia, independente do tamanho do cliente, do porte do apartamento, do imóvel, né? Ou independente se é uma limpeza de conservação, uma limpeza única, sempre mantendo o mesmo padrão. Sim. Né? E isso, volto a dizer, veio lá do meu pai, eu fui realmente replicando e aprimorando até chegar onde está hoje. Perfeito, perfeito. Rapaz, aquela história, grande história de sucesso, né? Grande história de sucesso, meu irmão. Cara, desafios, né? Assim, é muito gratificante a gente ver. Hoje aqui, Lucas, nós estamos com uma carteira de aproximadamente 700 clientes. Tá 600 e já algumas frações, né? Mas já tá encostando ali nos 700. E assim, bicho, todo cliente nosso, muitos deles nós pegamos no início da trajetória, vimos o crescimento, alguns outros já vieram estabilizados, a gente entrou com um determinado planejamento. Mas eu lembro do teu caso, quando tudo a gente teve. Quando eu tive a primeira reunião contigo, me lembro também, aqui no escritório. Eu me lembro do dia que eu liguei pra você. Do dia que você me ligou. Você estava em São Paulo. Exatamente, eu estava em São Paulo e aí eu disse, poxa, eu estou em São Paulo, quando eu chegar aí a gente faz a nossa reunião. Foi. Né? E de fato. Eu lembro como se fosse ontem, eu procurei na internet. Foi. Olhei lá no. O trabalho tá massa lá? Tá legal. Tá legal, né? Tá vendo aí, né? Na época que eu tava procurando lá, a gente já tinha um contador e tudo, mas a gente tava com dificuldade de velocidade de atendimento, né? Porque, como eu falei, trabalho com mão de obra, então eu preciso de contratação, envio de documentação, tem que ser bem mais rápido. Celeridade, né? E aí a gente ia fazer essa substituição, né? Por esses motivos, mas nada contra a antiga amigo meu e claro, excelente cara. E aí, na época, eu lembro que eu tava era na Santos Dumont ainda, eu tava na sala onde eu fico os materiais, e aí eu liguei pra você. Né, mandei mensagem, você me ligou, eu expliquei e tal. Eu tô em São Paulo. Aí quando eu voltar pra Fortaleza, a gente vai marcar essa reunião. E a gente marcou, eu vim aqui, você explicou, aí deu tudo certo. E está dando tudo certo, né? E a gente aumentando, né? Que agora a gente tá com a consultoria financeira também aqui. Daqui, né, com graças vocês. a Deus. Mas sempre o suporte sempre. Ligou, atendeu. Se não tem o Lucas, tem o Getúlio, tem o Valdemir, enfim, tem todo mundo aqui que vai dar aquele atendimento. Vai caminhando, né? Total, graças a Deus. Graças a Deus. Meu irmão, fico muito feliz. Fico muito honrado de poder estar fazendo parte dessa história. Enquanto Control Pax, né? Eu, Charles, Valdemir, todo o nosso time, todo mundo realmente que faz parte da estrutura e que de fato entrega essa qualidade, essa excelência, né? Então, assim, é muito prazeroso e queria agradecer a você por ter estado aqui conosco hoje, por ter contado essa trajetória de sucesso. E se Deus quiser, quem sabe em breve a gente faça mais um podcast para tratar mais dessa trajetória, pessoal, porque o homem vem crescendo, ele é humilde assim, ele é na dele, mas ele vem crescendo, graças a Deus, a gente vem acompanhando esse crescimento. E desejar muito sucesso para você. Obrigado. Né? Muita prosperidade, paz para você e sua família. E Lucas, aqui agora agradecer os nossos patrocinadores, né, que fazem parte aqui da nossa estrutura também, a Limpex, que esteve com a gente hoje nesse episódio. Agradecer a Lockcert Digital, empresa de certificação digital, a Wise e a Scientist Cowork, que são empresas de endereço fiscal.
Tem também a A2P Partners, que é empresa de blindagem patrimonial, sucessão patrimonial, é uma estrutura bem bacana. E o bom é que, até desculpa lhe cortando aqui. Não, à vontade. É que a gente consegue fazer tudo aqui dentro. Tudo aqui dentro. Contabilidade, certificado digital eu faço aqui também com vocês. Né? Então, assim, o ponto também tem. O ponto eletrônico também tem. Que aí entra a X-Tech Tecnologia. Então, assim, é bacana ter esse ecossistema, porque você evita ter ali diversas empresas, fornecedores e tudo, tratar com outras pessoas. Então, aqui fica realmente... Você trabalha... e você trabalha desde a abertura da empresa até o ponto de você... ter o certificado que ela vai precisar, vai fazer um ponto eletrônico também, né? Então, assim, é bacana isso, né? Exato. É porque é a entrega da solução, né? Porque quando você tem a empresa, muita gente acha, rapaz, abrir a empresa, eu sou empresário. Calma, peraí, que agora vem muita obrigação por aí para você. Então, a empresa tem um certificado, tem um planejamento tributário, tem o controle financeiro, tem o ponto para registrar de fato a batida de horário dos funcionários, ter esse controle de forma assertiva. E aí, quando o negócio cresce, vem sucessão, daqui a pouco vem teus filhos aí, se Deus quiser, aí já tem também a estrutura para montar um planejamento tributário e sucessório para o negócio. Né? E aí, então, assim, é realmente tudo muito pensado para dar esse auxílio, esse suporte. Não, total. Aí eu acho que é isso que diferencia vocês, entendeu? De outras contabilidades que tem aí, né? De outros escritórios de contabilidade. Porque você sente a segurança de estar tudo ali envolvido junto, né? Até mesmo as empresas que vêm de outros escritórios, né, que estão ali desorganizados, vocês conseguem ajustar para poder entrar no eixo, porque não é fácil. Ainda mais com a reforma tributária, com essas mudanças que a gente vem sofrendo, né, de legislação trabalhista também, então está sempre adequado, sempre realmente ciente dessas mudanças para poder passar para o cliente de uma forma segura e que ele não vá sofrer penalidades ali. Perfeito, né? Perfeitamente. E é isso, meus amigos. Mais uma vez, meu irmão, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. E marcaremos mais momentos e até o próximo episódio.